Renata, estamos de volta aqui com o nosso painel mágico, em que a gente vai poder agora fazer uma análise um pouquinho mais tranquila do quadro que se desenhou ao longo da apuração. Vamos lá. Tudo quase definido, né? Então. Quase encerrada a apuração, 99,78% das urnas apuradas, e a gente tem a seguinte posição dos candidatos classificados para o segundo turno da eleição presidencial. Jair Bolsonaro, com 46,09% dos votos válidos, Fernando Haddad, com 29,20% dos votos válidos. Vamos dar uma olhadinha aqui, abrindo esse recurso, como é que a gente teve comparecimento e abstenção, tá? Comparecimento e aqui o dado da abstenção, mais adiante a gente pode até ver e comparar com eleições anteriores. 20,32% de abstenção, votos brancos 2,65%, nulos 6,14%. Se a gente sai um momento dessa tela principal e vai para esse dado aqui, vamos observar só esses números gerais aqui. A abstenção deste ano comparada com a de 2014 e comparada com a de 2010. Vem crescendo, né? Vem crescendo e teve, apesar do recadastramento, havia uma grande dúvida em que medida o recadastramento poderia limpar de eleitores que haviam mudado, de eleitores que não haviam informado mudança de endereço para a Justiça Eleitoral e outros casos, mas o fato é que mesmo com o recadastramento, a abstenção subiu um pouquinho. Voltando ali para a apuração Brasil, a gente pode conferir de novo agora, encerrada a apuração, os estados que deram as maiores votações para os candidatos finalistas. No caso de Jair Bolsonaro, Santa Catarina, Roraima, Acre, Rondônia e Mato Grosso. Voltando para lá, a gente vê Fernando Haddad, e como a gente tinha comentado antes, são todos estados do Nordeste. Pela ordem, Piauí, Maranhão, Bahia, Sergipe e Pernambuco. Em relação a outra análise que você mesmo tinha feito nesse quadro de estados que votaram muito pesadamente em Jair Bolsonaro, há uma diferença porque agora a região norte pesou mais do que estava pesado antes, né? Exato, porque agora a gente tem a apuração mais concluída. Correto. Quer que a gente faça? Agora, com todas as disputas para governador definidas, talvez a gente possa pegar um recurso muito legal do nosso mapa, do nosso gráfico, que é ver como é que ficou a votação por partidos. Tá? E é importante lembrar que aqui a gente tem o seguinte, esse número corresponde, por exemplo, no caso do PT, 4, são estados em que o PT venceu ou foi para o segundo turno na primeira colocação. Ou seja, tá? Se não ganhou ainda, ele está no páreo do segundo turno. Ele está não só no páreo, mas ele vai em primeiro lugar. Okay. Então, no caso do PT, você tem ali Bahia, Piauí e Ceará, são estados que o partido já governava e conseguiu se reeleger no primeiro turno. E você tem Rio Grande do Norte, em que a candidata Fátima Bezerra foi para o segundo turno. PSDB, 4 governos, e no caso do PSDB, vale notar, nenhum é um governo conquistado já. São segundos turnos para os quais o partido vai. No Amapá, pelo menos está, nesse momento, está colocado... Não é Amapá não, Amapá é outra coisa, perdão. Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul. PSD, 3 estados, sendo que no Paraná, liquidou em primeiro turno, em Sergipe também liquidou em primeiro turno e em Santa Catarina vai fazer o segundo turno. Agora, veja que curioso. A despeito de todas as mudanças, dos nomes que saíram, que não conseguiram se eleger ou se reeleger, nomes tradicionais da política brasileira, a despeito da ascensão de um candidato de um partido pequeno como Jair Bolsonaro para um segundo turno de uma eleição presidencial, os dois partidos que a esta altura já têm mais conquistas, entre aspas, são os dois que têm polarizado a política brasileira há anos. Você tem razão, mas eu faria a seguinte ressalva. No caso do PSDB, por exemplo, que ficou fora da disputa final da eleição presidencial, é uma situação bem de vida ou morte. De fragilidade, né? Fragilidade, e porque eles vão para o segundo turno em estados importantes. O PSDB vai para o segundo turno em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, e vai também no Mato Grosso do Sul. É um tipo de situação que é o seguinte, ou o partido consegue sucesso nessas disputas,
ou o saldo final em outubro vai reduzir muito a representação dele nos estados. E uma outra observação que eu faria do ponto de vista dos partidos, antes da gente fazer a comparação com 2014, tem a ver com a situação de Jair Bolsonaro e de Fernando Haddad no segundo turno. É lógico que para um partido é melhor liquidar as disputas no segundo turno. No primeiro turno, as disputas estaduais, você já tem um governador eleito. Mas para quem vai disputar a presidência no segundo turno, é muito importante você ter palanques ativos de governadores, candidatos a governador que vão estar em campanha e vão estar com você em campanha. Nesse sentido, a situação do Jair Bolsonaro é mais confortável que a de Fernando Haddad, além de ele estar bem à frente nos votos, porque o PT praticamente já encerrou as suas principais campanhas. Ele só vai para o segundo turno em um estado. Já Jair Bolsonaro tem aliados em todas as disputas. Ele tem um aliado dele na disputa de Minas Gerais, que é um tremendo colégio eleitoral. Ele tem um aliado dele que foi para o segundo turno em primeiro lugar no Rio de Janeiro. E João Dória, como a gente já comentou aqui, praticamente não declarou apoio explícito no primeiro turno, mas certamente estará ao lado dele no segundo turno. Tá certo. E a gente também pode usar esse recurso para fazer uma comparação com 2014. Estados que mais elegeram ou que colocaram os seus candidatos em primeiro lugar no segundo turno, e daí você vê, para começo de conversa, que a situação do PMDB piorou bastante. Esse mapa de 2014 se refere à situação de primeiro turno também. Exatamente. Tá, então eles são totalmente comparáveis. Eles são comparáveis e a gente vê que tem toda uma comparação que a gente tem que fazer depois sobre o peso de cada estado, qual a população que vai governar, mas já dá para perceber que vai ter mudança nesse ranking também. Isso do ponto de vista dos governadores. E quando a gente vai para o Senado, que tem ali, olha só, a gente encerrando o nosso trabalho, Roraima ainda não definiu se Messias de Jesus ou Romero Jucá ficarão com a segunda vaga no Senado. Tudo mais está decidido sobre Senado, e eu chamo a atenção para o seguinte: a gente vai ter uma situação muito mais pulverizada no Senado, já dá para dizer isso. A gente não vai ter mais aquela situação em que o PMDB, que agora se chama MDB, hegemônico no Senado. O que está aparecendo até agora, notados aqui? 7 senadores eleitos ou reeleitos pelo MDB, sendo que tem pendente a situação de Romero Jucá, 5 senadores eleitos pela Rede. É um desempenho muito bom para a Rede, que provavelmente está numa situação mais difícil na Câmara, que é um número maior, a gente ainda vai fazer esse consolidado. E 5 senadores eleitos também pelo PP, o Progressistas. E depois você tem 4 partidos, Bonner, que elegeram 4 senadores: DEM, PSD, PT e PSDB. Ou seja, já dá para todo mundo contar com uma situação mais pulverizada, também no Senado, situação que a gente vai ver repetida quando tiverem computados todos os votos da Câmara, onde já dá para dizer, pelo menos, que o PSL do Jair Bolsonaro surpreendeu e deve fazer uma grande bancada na Câmara. Senhores, chegamos então ao ponto em que acho que não tem mais para onde ir. A não ser... todos os nomes. Não, ficou faltando ainda Roraima, que tem aquela indefinição. Se isso, Romero mantém o Jucá suspense. vai ou não vai para o segundo, mantém o suspense. Para o Senado. Mas, enfim, tudo que nós fizemos aqui desde as 7 horas da noite foi mostrar a sucessão de números, a apuração oficial do TSE, os resultados foram saindo, a gente foi trazendo, você foi acompanhando o Fantástico. Agora, chegou a hora de encerrar os trabalhos por hoje. Temos muito trabalho ainda para amanhã e para os próximos dias. Nesse domingo de eleição, eu e a Renata Lopretti ficamos por aqui. A gente se vê amanhã no Jornal Nacional. Renata vai estar no Jornal da Globo amanhã? Vou estar no Jornal da Globo amanhã. Então pronto, estão feitos os 2 convites. Uma boa noite para você. Muito obrigado a todos. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Poliana.